Imagine um campo de batalha onde o chão está coberto por cinzas de sonhos antigos. De um lado, temos o sobrevivente. Seus olhos estão carregados com o peso de 1000 derrotas, o reflexo de quem aprendeu a esquivar antes mesmo de atacar. Do outro, o vencedor. Ele não conhece o medo porque sua mente já habita o topo da montanha, mesmo quando seus pés ainda estão na lama. Essa não é apenas uma luta de força, é o confronto final entre duas filosofias de vida que definem quem você se torna quando a pressão se torna insuportável. A diferença entre esses dois mundos começa no momento em que o sol nasce. O sobrevivente acorda pensando em como não perder o que já conquistou. Ele olha para o mundo como uma ameaça constante, um lugar onde a escassez é a regra e o erro é fatal. Cada movimento seu é calculado, defensivo, quase invisível. Ele sobreviveu até aqui porque é eficiente, porque sabe se esconder nas sombras e porque entende que, se não atacar, não apanha. Mas ao mesmo tempo, essa mentalidade cria uma prisão invisível. Ao tentar sobreviver, ele acaba limitando seu alcance. Ele poupa energia onde deveria gastar e recua onde deveria avançar. Ele é um mestre da resistência, capaz de suportar dores que fariam outros desistirem, mas a sua vitória é sempre curta, sempre limitada à sobrevivência do dia seguinte. O vencedor, por outro lado, acorda com uma fome que não pode ser saciada pelo conforto. Ele entende que o medo é apenas um sinal de que algo importante está em jogo. Enquanto o sobrevivente vê obstáculos como muros, o vencedor vê como degraus. A grande diferença não é apenas o que eles fazem, mas como eles enxergam a derrota. Para o sobrevivente, a derrota é o fim da linha, a prova de que ele não deveria ter tentado. Para o vencedor, a derrota é apenas um dado, uma informação valiosa que o aproxima do resultado desejado. Ele não se apega ao erro, ele extrai a lição e continua a marcha. Essa mentalidade de vencedor não é sobre nunca cair, mas sobre a velocidade com que você se levanta e a clareza com que analisa o porquê de ter caído. Vamos analisar o confronto desses dois arquétipos através do prisma da superação. Imagine que ambos estão diante de um desafio impossível, como um lutador que precisa enfrentar um adversário muito maior. O sobrevivente começa a calcular a distância, a força do oponente, as chances de sair ileso. Ele cria uma estratégia baseada na mitigação de danos. Ele quer garantir que, se tudo der errado, ele ainda terá uma saída. O vencedor entra no ringue com apenas um foco, o nocaute. Ele não está pensando em como se defender, ele está visualizando como vai vencer. Ele entende que a hesitação é o caminho mais curto para a derrota. Essa diferença de foco altera completamente a fisiologia, a confiança e a execução. Enquanto o sobrevivente luta contra o oponente e contra si mesmo, o vencedor se torna um com a sua meta. Muitas vezes confundimos o sobrevivente com o fraco, mas isso é um erro grave. O sobrevivente possui uma resiliência admirável. Ele aguentou mais do que a maioria das pessoas jamais suportaria. Ele conhece o sabor amargo da solidão e o peso da responsabilidade em momentos críticos. Porém, ele parou no tempo. Ele se tornou tão bom em sobreviver que esqueceu como é viver plenamente. Ele construiu muros tão altos para se proteger que acabou esquecendo como abrir as portas para o crescimento. O problema de uma mentalidade focada apenas na sobrevivência é que ela é reativa. Você sempre espera algo acontecer para depois tomar uma atitude. Você vive no reflexo, nunca na iniciativa. O vencedor vive na iniciativa. Ele molda o ambiente ao seu redor. Se o ambiente não é favorável, ele muda o ambiente ou muda a si mesmo para se adaptar à nova realidade que ele deseja criar. Existe uma frase clássica nos animes que diz que aqueles que não abandonam nada não podem mudar nada. O sobrevivente tem medo de abandonar a sua segurança. Ele tem medo de abrir mão do pouco que tem para conquistar o muito que almeja. Essa é a essência do medo do risco. O vencedor entende que o risco não é o oposto da segurança, mas o preço da evolução. Se você observar a trajetória de qualquer grande líder ou mestre de artes marciais, você verá que eles começaram como sobreviventes. Todos nós começamos tentando sobreviver. É um instinto básico. O salto quântico ocorre quando você decide que sobreviver não é mais o suficiente. Quando você percebe que a sua vida tem um propósito maior do que apenas continuar respirando e evitando problemas. Esse momento de transição é o clímax da sua própria história pessoal. É o momento em que você para de se perguntar: como posso evitar ser atingido? E começa a perguntar: como posso atingir meu objetivo? A mentalidade de vencedor não é arrogância.
Não é achar que você é melhor que os outros, é a convicção profunda de que você é responsável pelo seu destino. O sobrevivente busca culpados ou desculpas para a sua estagnação, enquanto o vencedor busca soluções e responsabilidades. Quando o sobrevivente falha, ele diz que o azar foi o culpado, ou que o sistema era injusto. Quando o vencedor falha, ele olha para o espelho e pergunta: o que eu poderia ter feito de diferente para que o resultado fosse outro? Essa autoanálise brutal é o que separa os grandes nomes da história das pessoas comuns. Vamos aprofundar um pouco mais no confronto psicológico entre essas duas forças. O sobrevivente usa o seu passado como uma âncora, um peso que ele carrega para se lembrar de não cometer os mesmos erros. Ele vive revivendo traumas e dificuldades, acreditando que a memória da dor o manterá seguro, mas o que ele não percebe é que essa âncora impede o barco de navegar. O vencedor usa o passado como um mapa. Ele olha para trás apenas para entender o terreno que percorreu, para mapear as armadilhas que encontrou e para saber exatamente por onde nunca mais passar. O passado para ele é uma ferramenta, não um destino. A resiliência é o traço que ambos compartilham, mas com objetivos diferentes. O sobrevivente é resiliente para aguentar o castigo. O vencedor é resiliente para insistir no propósito. Em um cenário de escassez, o sobrevivente vai racionar o pão para que ele dure o máximo possível. O vencedor vai usar o pouco que tem como semente para plantar um novo campo. A visão de longo prazo é o que realmente define a diferença de performance entre esses dois. O sobrevivente vive o agora, focado na segurança imediata. O vencedor vive o futuro, sacrificando o conforto de hoje em nome da colheita de amanhã. Muitas vezes a nossa sociedade premia o sobrevivente porque ele é previsível, ele é constante, ele não causa problemas. O vencedor, por outro lado, é visto como alguém perigoso, alguém que desafia o status quo, alguém que exige mais do que o esperado. Mas pergunte-se, é a isso que você aspira? A ser apenas mais um sobrevivente na multidão? Ou a ser alguém que deixa um legado, alguém que não se permite ser definido pelo ambiente ao redor? A história não é feita por aqueles que apenas sobreviveram, a história é escrita por aqueles que tiveram a coragem de vencer. Pense no processo de aprendizagem. Quando alguém começa a aprender algo novo, como uma língua, um instrumento ou um esporte, o sobrevivente tenta evitar o erro a todo custo. Ele se torna rígido, tenso, com medo de parecer bobo ou de fracassar na frente dos outros. Ele prefere não tentar algo novo do que falhar. O vencedor, porém, entende que o fracasso é uma parte necessária do aprendizado. Ele erra, ele cai, ele parece bobo, mas ele continua. Ele entende que cada erro é uma peça do quebra-cabeça da maestria. Ele não busca a perfeição imediata, ele busca a progressão constante. A mentalidade de vencedor é, acima de tudo, uma mentalidade de crescimento. E quando a dor chega, porque a dor sempre chega para ambos, o sobrevivente se encolhe, busca abrigo, espera a tempestade passar, ele se sente como uma vítima da situação, esperando que a maré mude. O vencedor enfrenta a dor, encara o processo e entende que a dor é apenas um sinal de que o seu corpo e sua mente estão se expandindo. Ele transforma a dor em combustível, ele não pede por uma carga mais leve, ele pede por ombros mais fortes. Essa é a diferença fundamental. Enquanto o sobrevivente deseja que a vida seja mais fácil, o vencedor busca ser mais capaz. Não existe um botão mágico que mude a sua mentalidade da noite para o dia. É uma construção diária. Começa com pequenas escolhas. Quando você se depara com um problema hoje, qual é a sua primeira reação? É a de recuar ou a de investigar? É a de procurar proteção ou a de procurar uma brecha para o ataque? A mentalidade de vencedor é um músculo. Você precisa exercitá-lo constantemente. Se você começar a agir como um vencedor, eventualmente você sentirá como um vencedor e, por fim, colherá os resultados de um vencedor. A grande armadilha da sobrevivência é o conforto. Muitas pessoas ficam presas na chamada zona de conforto, que na verdade é uma zona de sobrevivência disfarçada. Você tem o básico, você está seguro, mas você não cresce. O seu potencial está sendo desperdiçado em nome de uma paz que não é real, pois o mundo continua mudando ao seu redor. Se você não está avançando, você está na verdade regredindo, porque o mundo nunca para. A estagnação é uma ilusão de ótica. Se você está parado, você está sendo ultrapassado. O vencedor entende que o conforto é o inimigo da evolução. Ele busca ativamente o desconforto, a situação que o força a aprender algo novo, o desafio que o obriga a se superar.
Ele busca o ambiente que o força a subir de nível. Se você é a pessoa mais inteligente da sala, você está na sala errada. Se você é o mais forte do grupo, você está no grupo errado. O vencedor busca a companhia daqueles que estão à frente dele, não para competir com eles, mas para aprender a subir na mesma velocidade. Ao analisar o confronto entre o sobrevivente e o vencedor, vemos que não se trata apenas de uma disputa entre duas pessoas, mas entre duas versões de você mesmo. Todo dia você tem a escolha. Você pode escolher a segurança do sobrevivente, ou o risco, o trabalho e a glória do vencedor. Às vezes o cansaço vai bater, às vezes você vai querer apenas se esconder e deixar o mundo seguir seu caminho. É humano. O vencedor também sente vontade de desistir, mas ele não permite que esse sentimento dite o seu comportamento. Ele age, ele se move, ele insiste. Existe uma disciplina férrea necessária para ser um vencedor. Não é algo que você faz apenas quando está motivado. A motivação é volátil, ela vai embora com a mesma rapidez com que vem. O vencedor se baseia em princípios, em rotinas, em um compromisso inabalável com o próprio potencial. Mesmo nos dias em que a vontade é zero, o vencedor cumpre o seu papel. Ele sabe que o sucesso é o acúmulo de pequenas vitórias diárias, muitas delas feitas sem qualquer brilho, sem plateia, sem reconhecimento imediato. A sobrevivência é sobre o agora, a vitória é sobre o legado. Se você olhar para a sua vida daqui a 10 anos, o que você quer ver? Quer ver uma coleção de problemas evitados ou uma galeria de obstáculos superados? A escolha é sua. A mentalidade de vencedor exige coragem para admitir que você ainda não é quem você quer ser, mas também exige a fé necessária para continuar caminhando em direção a essa versão superior de si mesmo. O confronto entre essas duas mentes termina sempre com a mesma conclusão. O sobrevivente teme o fim, enquanto o vencedor teme nunca ter começado de verdade. Não deixe que o medo de perder defina quem você é. A vida é curta demais para passá-la apenas tentando sobreviver. Use cada energia que tiver, cada gota de suor, cada momento de clareza para construir algo que seja maior do que você. Você pode começar agora mesmo. A mudança de mentalidade é um evento interno. Não depende do seu chefe, da economia, da sua família ou do seu histórico. Depende de como você enxerga a si mesmo hoje. Pare de se ver como alguém que precisa apenas durar até o fim do dia. Veja-se como alguém que está em uma missão. Veja-se como alguém que tem um propósito que exige excelência. Muitas pessoas me perguntam por onde começar a mudar essa mentalidade. O primeiro passo é a honestidade radical. Olhe para os seus resultados atuais. Eles são resultados de sobrevivência ou de vitória. Se você está satisfeito com o que tem, você parou de evoluir. Se você sente que há algo mais, algo que ainda não foi alcançado, você está pronto para abraçar a mentalidade de vencedor. A vida é um jogo que ninguém sai vivo, então pelo menos jogue para ganhar. Não jogue apenas para não perder, jogue para fazer diferença. Jogue para desafiar o seu próprio limite. Jogue para que, ao olhar para trás, você não veja um rastro de sobrevivência, mas um caminho de conquistas. A diferença não está no que acontece com você, mas em como você responde ao que acontece. O sobrevivente pergunta: por que isso está acontecendo comigo? O vencedor pergunta: o que eu posso fazer com o que está acontecendo? Essa pequena mudança na pergunta altera completamente a resposta que você encontra. É o poder da agência, da responsabilidade e da visão. Lembre-se, todo vencedor já foi um sobrevivente. A transição não é sobre apagar quem você foi, mas sobre evoluir para quem você é capaz de se tornar. É sobre deixar para trás a pele de quem você era para vestir a armadura de quem você está construindo. O confronto interno é difícil, mas é o único que realmente importa. Se você está cansado de ser apenas um espectador da sua própria vida, se você sente que tem mais para dar e que o mundo está esperando por uma versão melhor de você, agora é a hora. A mentalidade de vencedor não aceita desculpas, não aceita mediocridade e não aceita o tá bom assim. Ela busca o topo, ela busca a excelência, ela busca a realização plena. Não se acomode, a vida é um presente e a melhor forma de honrar esse presente é fazendo o melhor uso possível dos seus talentos. Não deixe que o medo de errar ou de ser julgado apague a sua chama interior. Aqueles que brilham mais fortes são, geralmente, os que mais sofreram, mas que nunca deixaram que o sofrimento definisse o
seu destino, o confronto está posto. O sobrevivente quer que você continue onde está, porque é seguro. O vencedor quer que você arrisque tudo pelo que faz o seu coração bater. Ouça a voz que te impulsiona para a frente. Ela é a única que conhece o caminho para o seu verdadeiro potencial. Não tente ser perfeito, tente ser constante. Não tente ser o melhor de todos. Tente ser melhor do que você foi ontem. A jornada é longa, mas o destino vale cada passo. O segredo está em não olhar para a montanha que resta a subir, mas em focar no próximo passo que você vai dar. Um passo de cada vez, com a mentalidade focada no objetivo. A consistência é o que transforma o sobrevivente em vencedor. É a repetição do que é certo, dia após dia, até que a vitória se torne um hábito e não apenas um evento esporádico. Não se deixe enganar pelas aparências. Às vezes, o vencedor parece silencioso, focado, quase invisível. Ele não precisa de aprovação externa. Ele sabe o que fez, ele sabe o que custou e ele sabe o que alcançou. A verdadeira vitória é silenciosa para o mundo, mas estrondosa para a sua consciência. Se você chegou até aqui, é porque você tem algo dentro de você que quer mais. Mantenha essa chama acesa. O mundo está cheio de sobreviventes, mas ele precisa desesperadamente de mais vencedores. Pessoas que têm a coragem de assumir o comando, de enfrentar o medo e de realizar o que parece impossível. Não se compare com ninguém, a não ser com a pessoa que você era ontem. Se hoje você for 1% melhor, em um ano você será uma pessoa completamente diferente. Essa é a matemática da vitória. É sobre o acúmulo, sobre o esforço constante, sobre a crença inabalável de que você pode ser o autor da sua própria história. Encerramos aqui esse confronto. Deixe o sobrevivente no passado, onde ele serviu ao seu propósito de te manter vivo, e traga o vencedor para o presente, onde ele servirá ao seu propósito de te fazer viver intensamente. A decisão é sua, a cada momento, em cada escolha, como você vai definir o seu próximo passo. Se este conteúdo te ajudou a enxergar seu próprio caminho com mais clareza, inscreva-se agora para continuar acompanhando nossa evolução rumo ao topo.